O festival ele está nos grupos. Essa importância do festival está espalhada nessa vontade que os grupos têm de participar do festival. As pessoas que vêm para cá pela primeira vez se encantam. Então essa memória está aqui ainda. Onde é que está esse cenário? Entende? E a gente se pergunta isso. Porque as pessoas que vêm no festival, principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, né, se lembram do tempo que começaram a assistir os espetáculos. A alma do espetáculo é você fazer o clima do espetáculo e passar através de som e luz o que os atores querem dizer. A primeira experiência, em 78, foi nós montarmos a peça Eles Não Usam Black Tie, o grupo de teatro universitário, que infelizmente acabou, né? E você ter que apresentar para um censor do Exército com som, luz, cenário, tudo que a peça teria que ser apresentada à noite, você tem que apresentar para um censor, e ele sentado nessas primeiras filas aqui, com o roteiro da peça e cortando cenas, né? O primeiro espetáculo que teve, que é uma peça do Pirandello chamado 6 Personagens à Procura de um Autor, é teatro do absurdo, é o teatro surrealista. Bem antigamente foi a peça Mãe d'Água, né? Era uma das primeiras cenas de nudez dentro do auditório da reitoria. Então aqui tinha uma lotação de 600, 700 pessoas em 2, 3 sessões no mesmo dia. A universidade fazia lá no auditório central, né, e não ia ter a peça porque a Polícia Federal tinha proibido, a peça havia sido censurada, então não tinha os espetáculos. Tanto que uma vez a gente ia montar um espetáculo chamado A Morte do Imortal, do Lauro César Muniz, que é um espetáculo que depois deu origem, até um texto que deu origem àquela novela O Casarão, quer dizer, se virou uma novela porque não tinha nada demais, né? Mas o texto veio com tantos cortes da censura que foi impossível montar. Então, muitas vezes você não sabia nem de onde é que vinham esses cortes, nem por que eles existiam. Então, nós trabalhávamos, né, nesse período com todas essas dificuldades. Eu acho que foi ali por 83, 84, que a censura deixou de vir e cortar cenas, né? Entrei na universidade, a gente apresentou mais algumas peças no FENATA, uma que foi um escândalo muito grande, que era Bastam Dois para Dançar um Bom Bolero, que era uma peça polêmica, porque tratava de homossexualidade, de assédio, de problemas sociais. Então, tudo isso eram coisas altamente questionáveis, principalmente se você tratar, hoje já seriam, imagina num período da ditadura militar. E logo depois eu acabei assumindo o grupo da universidade. Tinha que apresentar, né? Então, por exemplo, aqui tem produção, Grupo Amador Teatro Universitário da UEPG, requerente, eu, né? E aí o símbolo da Polícia Federal, que tinha que ter em todas as páginas. Então, qualquer página dessa, se ele lesse alguma coisa que ele não gostasse, ele colocava o carimbo de censurado aqui. Trabalhar no FENATA é você perceber a troca de experiências, né, entre os grupos de diversos locais do país. Aprender principalmente com eles, né, porque o pessoal não é de um dia para o outro que ele monta o espetáculo. Em 1973, no primeiro FENATA, eu tive a oportunidade de assistir 2 espetáculos, inclusive estava lá no auditório, quando o professor Álvaro Rocha recebeu a notícia de que a Faculdade de Ciências e Letras tinha virado a Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele proferiu aquela célebre frase, né, a universidade nasce sobre o signo do teatro, porque foi justamente numa noite de FENATA que ele anunciou. E a partir de 74, eu comecei a estar presente no palco, né? Nós fizemos o Diário de Anne Frank como um grupo hors concurso, convidado, né? Que era um grupo aqui de Ponta Grossa, e a partir de então
vários outros anos, sequencialmente, eu participei como ator, como diretor, como roteirista de espetáculos dentro do FENATA. Tive a oportunidade de ganhar o prêmio de melhor ator em 1978, com o espetáculo A Cara do Povo do Jeito que Ela É. Depois, em 81, com o melhor espetáculo infantil, Conflictos, Era Uma Vez Uma Cor. Então, isso tudo, logicamente, foram momentos extremamente marcantes. O FENATA é um grande referencial no cenário nacional. Hoje em dia, um grupo ser classificado aqui para o FENATA já é um prêmio. Quem pode colocar no seu currículo que participou do FENATA é o festival mais antigo do Brasil, sem interrupção. Eu tenho relação com o FENATA há 40 e poucos anos, O FENATA começou aqui com a Henriette Morinot e o Telmo Faria. O primeiro festival foi em 73. O professor Telmo Faria, ele tinha muito contato com o pessoal da Globo e ele trazia os artistas assim que estavam despontando na Globo, ele trazia para cá. Então, quando é que eu iria ter aula de cenografia com Gene Rato? Quando e com quem, onde? Era impossível. Então, você não podia perder essa oportunidade, Então, enquanto houve essa profusão de professores aqui, eu não faltei nenhum. Inclusive, teve anos que a gente sempre acompanhava o FENATA. Teve um ano que veio a Gota d'Água, que foram 3 horas de peça maravilhosa, que naquele tempo ficavam filas aguardando para que comportasse todas as pessoas que queriam assistir. Então, formava-se filas em todo os degraus ali da universidade. Nunca tinha assistido a um espetáculo teatral dentro de um teatro, com todo o aparato técnico, O festival foi aqui no auditório da reitoria, E eu não sabia nem onde era. Os estudantes tinham umas organizações mais efetivas dentro da própria universidade e isso também existia uma repercussão fora da universidade. Abrindo as cortinas devagarinho e vem vindo também devagarinho, um friozinho na barriga da gente, a gente sente quando tá na hora. Abrindo as cortinas devagarinho e vem vindo também. E subindo no primeiro andar, me deparei com aquela multidão toda na frente. Bom, é aqui. E entrei para assistir o espetáculo, aquela sensação assim de expectativa e tudo mais. Achamos sensacional e, claro, a ideia depois, poxa, a gente viu aquilo, queremos fazer teatro. Noite adentro, corpo afora, logo que cheguei, me vi. O problema é que eles não davam ajuda de custo. Tinha um tostão de ajuda de custo aos grupos. E até que um dia, eu não me lembro quem foi o reitor na época, ele foi para o encerramento e no final me convidou para tomar uma cerveja com ele num bar. E tomei um copinho de cerveja e aí falei, olha, reitor, o senhor me desculpe, mas quem faz o festival de vocês são os grupos. É o único festival que não dá ajuda de custo. Ele falou para o coordenador, olha, vamos ver isso então. Parece coisas que permitem ter uma qualidade. O Ciclomágico do Rio de Janeiro, que é um monte de gente, mas já ganhou tanto prêmio, já mostrou tanta coisa bonita de palco, de rua aqui, que eles são apaixonados pelo FENATA também, então eles querem estar aqui todo ano. Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada, mas quando chega o mês de junho... E esse festival ele tem uma especificidade, que é essa mostra especial, que só ele tem. Vai lançar moda no Brasil, provavelmente. Já saiu daqui gente dizendo, olha, eu vou tentar implantar isso lá, que é a mostra especial, que leva o espetáculo para um público que normalmente não viria, são creches, são escolas de periferia, penitenciária, asilos. A mostra especial surgiu há 16 anos atrás e quem criou essa mostra especial foi o grupo do Gilvan Balbino. Eles estavam aqui, naquele tempo as pessoas vinham e tinham várias oficinas,
onde os atores ficavam acompanhando 3, 4, 5 dias. E eles, como iniciativa pessoal do grupo, deram uma sugestão para que aquele tempo ocioso que eles estavam aqui, eles fossem em algumas instituições mostrar o trabalho. Aconteceu durante 3, 4 anos, até que isto foi agregado na própria festival. Então, eles é que iniciaram todo esse trabalho. O Giovano, o grupo de 4 no Ato, que iniciou esse trabalho da mostra especial. A brisa que te toca o rosto e faz amanhecer. Fala da sociedade como se fosse assim uma grande coisa. A força da sociedade, a alta sociedade. Mas ele, durante uma fase, ele incentivou muita gente a fazer teatro, muita gente a ter coragem de se expor. Todos os atos da minha vida me deu um tão grande no improviso. Eu sou teu. Essa que, como falei, que a gente fazia sem necessariamente parecer que era uma mulher. Acharam lindo e de tanto que esquecemos das falas. Formou-se um grupo de pessoas muito interessadas ou preocupadas que evoluíram demais. Para mim, o teatro foi tudo. Nós passávamos o nosso domingo inteiro fazendo laboratórios, lendo Konstantin Stanislavski, estudando teatro. Quer dizer, você não vê mais isso. Grande na barriga, a gente sente quando tá na hora de entrar, de falar, de ficar quieto, e as luzes também. No meio do palco era eu parado e a plateia em prantos, e do mais quadrado dos engravatados. Eu acho que a UEPG ainda está muito aquém do tamanho do FENAT. Claro, a universidade cresceu bastante nesse longo. É uma grande universidade, uma das mais importantes do Brasil, mas o FENAT eu acho que é maior. A importância do FENAT para a cidade de Ponta Grossa é imensa. A partir do ano 2000, se não me falha a memória, o FENAT ele mudou de casa. Ele saiu daqui desse auditório, que aliás, praticamente toda a história do FENAT, a fama do FENAT está aqui nesse auditório da reitoria. Ele foi para um espaço maior, mais central, com mais acesso. Isso realmente refletiu num número muito grande de público. E um público que se manteve de lá para cá. Já são 17 anos que isso aconteceu, né? Agora, falar em sintonia do FENAT com a cidade, eu lamento muito ainda que essa sintonia só ocorra durante 10 dias do mês de novembro. É uma pena porque é um espaço muito bom, né? Um espaço grande, de uma ótima caixa cênica e carregado de mística. Não somente pelo FENAT, como pelo FUC, por eventos que nortearam a produção cultural na UEPG nos anos 80 e 90 e comecinho nos anos 2000. Tivemos sempre grupos que marcaram a história do festival, do Rio Grande ao Grande Rio, né, como diria Hermes Macedo, mas grupos também do Nordeste, grupos do Norte do Brasil, do Centro-Oeste, que sempre surpreendiam, né? Grupos que você nunca tinha ouvido falar e que traziam um trabalho diferenciado. Então vale sempre a pena dizer sobre a multiplicidade de locais representados dentro do FENAT. Eu acho que o FENAT tem uma coisa que é bacana porque eu vejo que a cidade, as pessoas, elas têm um carinho pelo festival, sabe? Então, às vezes você não vê isso em outros festivais. São os festivais acho que um pouco mais comerciais e tal. Acho que o FENAT mantém ainda uma estrutura artesanal que faz com que as pessoas... Eu vejo que tem muitos jovens envolvidos com o festival e muito apaixonados. Eu acho que essa paixão se mantém aqui no FENAT, essa paixão pelo teatro. E aposta sim! Ganhou! Mais 2, só! Dizem que ele anda pelo mundo até hoje. Aprontando e dando golpes nos que tentam enganá-lo, moleque. Oxe, e a história é só isso? É só isso. Tem mais nada não? Tem mais nada não. E por quê? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Tem pessoas que acompanham a nossa carreira. Então
já tem uma carreira aqui no FENATA. Então as pessoas acompanham, isso é muito bonito, que em outros festivais talvez não seja possível. A partir do FENATA se criou público, a partir do FENATA os espaços foram se adequando melhor às necessidades dos espetáculos. A partir dessa adequação melhor, outros espetáculos puderam vir à cidade em outros momentos. Ele já tornou-se uma tradição brasileira, né? Ele é o festival mais antigo do Brasil e para nós, assim, a gente acompanhou vários movimentos dele, movimentos de resistência. É muito difícil vir de Goiânia para cá, vocês não têm dimensão, porque é longe, é uma logística enlouquecedora, o elenco é muito grande, né? Enfim, estrada, chuva, o cachê, é tudo pouco, enfim, mas a gente vem. Netão, toma esse velho e me dá um pão. Bicho complicado, viu? O fato dele ter saído do espaço da universidade, em que as pessoas faziam de tudo para conversar com o professor, para tentar sair mais cedo de uma aula, para assistir a um espetáculo. Né? Os professores mesmo dispensavam suas turmas, porque os professores queriam assistir aos espetáculos. Não marcavam provas, não marcavam trabalhos para os dias do FENATA, porque sabiam que aqueles dias eram sacrossantos. Tem história. Tem história aqui. Tenorino, é um grupo do Acre, que é do Dinho. Eles vieram muitos anos aqui em Ponta Grossa e aí eles precisavam que eu improvisasse um carrinho para eles. E eu tive o prazer de fazer esse carrinho na nossa marcenaria aqui em Ponta Grossa, lá no campus. E eles brincaram a tarde toda com esse carrinho. E na apresentação da peça ela acabou quebrando, esse carrinho quebrou uma roda. E o Dinho e o pessoal dele fizeram um improviso e foi muito legal. E eles acabaram tirando em primeiro lugar através desse improviso. Então são coisas que marcam, né, sempre para sempre na memória da gente, né? Então são as pessoas que já faz aí mais de 15 anos que a gente não se vê. O improviso que eles fazem, você acaba vivendo junto dentro daquela peça, sabe? Porque a gente acaba assistindo os ensaios, de tanto que a gente convive esses dias que eles estão aqui juntos, que a gente acaba entendendo tudo aquilo que vai acontecer, né? E apesar que tem muitas coisas que são surpresas, que nem eles mesmos revelam, você só vai saber na hora da apresentação. Após acontecer as peças do FENATA, o pessoal ia para o Dante Alighieri, comemorava-se, inclusive a gente cantava muitas músicas. Nessa época existiam algumas músicas pelas quais não se podia estar cantando publicamente, e ali era um momento em que as pessoas realmente aproveitavam toda essa energia do FENATA para continuar essa questão da cultura, da transformação, da mudança, tanto pessoal como política mesmo. E era muito forte isso mesmo. Todo esse movimento ela foi fundamental, como eu te falei, não só pela motivação, mas principalmente pela formação, né? Aquela formação técnica, a formação cultural, a formação intelectual, que tudo isso, que esses primeiros anos do FENATA foram fundamentais. Muitas vezes eu nem assisto a peça, porque daí já tem outra que tem que ir para outro lugar, montar em outro lugar. Montagem de cenário, essa parte dos bastidores do teatro, né? Nós não aparecemos na frente, mas sempre estamos por trás. O branco for tão grande que a gente nem consegue falar, as cortinas fecham devagarinho, escurecendo todo lugar. A plateia desentendida, desesperada, batendo palmas e nus. Pelas coxias conversamos, banalidades da vida, que todos somos humanos. Iguais, todos somos humanos.